Pessoal, estamos dando continuidade hoje do assunto referente à DIN. Como vocês puderam ver, ontem nós estivemos na Prefeitura, na Câmara Municipal, acompanhando essa confusão aí e o desrespeito com os educadores, com os professores aqui da cidade de Paulínia. Hoje eu estou aqui com o Diogo Avelino. Ele é professor há 11 anos na rede, é representante da CIPA e tem um papel muito importante aqui na cidade de Paulínia referente à educação. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Então, a gente da rede, a gente que conhece um pouquinho melhor a rede, eu estou, por exemplo, na rede já há mais de 10 anos, a gente vê com muita preocupação, principalmente porque é um problema antigo e que rolou na justiça há muito tempo e agora chegou no seu final, tipo, não tem mais o que fazer, não tem mais recursos cabíveis, então ela vai ter que ser aplicada. Isso a gente entende e ninguém está discutindo isso, a gente lamenta, mas não discute. Agora, a questão é o como isso vai ser feito. E o que a gente tem percebido é que não há um diálogo, isso que nos preocupa mais, não há um diálogo entre os profissionais que estão envolvidos nisso tudo, né? E tem gente muito qualificada, que sabe muito sobre isso tudo e poderia ajudar a tomar boas decisões e não estão sendo ouvidos a sério. A falta de clareza da Secretaria da Educação e da administração pública de uma forma geral, de como isso vai ser feito, tão em cima da hora. Então tiveram muito tempo para pensar sobre isso e até agora a gente não tem claro como serão dadas as providências, né? E a gente se preocupa por quê? Porque isso impacta a educação como um todo. Impacta desde a creche até, eu, por exemplo, estou aqui na ponta, eu estou no ensino no Fundo 2 e médio, né? Eu sou professor PEB 2. Mas impacta a rede inteira, impacta os alunos principalmente, mas também os profissionais, também as famílias, e de uma forma ruim, porque primeiro que gera uma insegurança, e isso só por si só já seria uma coisa muito ruim, mas também porque vai mexer no tabuleiro inteiro da educação no meio do ano. Isso é muito, muito, muito grave. As pessoas, elas se programam, elas fazem compromissos, pensando nessa estabilidade ao longo do ano. Eu estou falando dos profissionais, mas das crianças também. Elas criam relação com seus professores, suas professoras. Existe toda uma preocupação pedagógica, uma troca de professor no meio do ano sempre é uma coisa que é bom evitar, sabe? Outra coisa, também tem uma discussão legal muito séria, que é qual é a função, então, que essas educadoras vão ter, essas que são atingidas mais diretamente pela DIN, qual é a função que elas vão ter lá nas creches, né? Isso não está claro, porque elas sempre lideram com as crianças, elas sempre foram professoras, essa é a verdade, sempre foram professoras, e agora pela DIN elas não são mais. Como é que lida com isso? Então as coisas não estão claras e as coisas não estão democráticas, são essas as duas maiores preocupações que a gente tem. E a gente está vendo também que vai envolver vai impactar principalmente nas crianças especiais, né? Que Paulínia atende bastante crianças especiais, os pais dependem do tratamento e acompanhamento dessas crianças com os profissionais. Vai impactar bastante com o caso das crianças especiais também? Sem dúvida, sempre impacta, né? Porque qual é a maior preocupação envolvendo as crianças especiais? Muitas, elas criam um vínculo, um laço com aquela pessoa que trabalha diretamente com elas no dia a dia, né? Um professor de apoio, ou o próprio professor de educação especial, a professora da sala. E o que a gente imagina que vai acontecer? Saindo aquela professora, todo o período de adaptação fica perdido e fica, enfim, é complicado. Por exemplo, crianças autistas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o que é novo, né? Mas tem uma outra coisa, o número de profissionais também. Porque a gente tem, por exemplo, aqui na nossa escola, a gente tem profissionais que acompanham as crianças, que a gente chama de professores de apoio. Acompanham a criança que tem mais necessidades o dia inteiro, ficam na sala, ajudam a gente, professor da sala, né, a preparar material pedagógico, adaptar as coisas e tal. E essas pessoas talvez não fiquem na sala com a gente mais, porque talvez elas tenham que suprir lugares que essas professoras da ADIM vão ser tiradas. Então, assim, mexe com o tabuleiro inteiro. Então, gera uma preocupação tremenda, uma insegurança. E, com certeza, os alunos da educação especial, que é um grupo que a gente preza muito, inclusive faço parte de um grupo, assim, junto com mães da educação especial, que são as mães atípicas. Eu costumo acompanhá-las em compromissos, enfim, tento ajudar no que eu posso. A gente está muito preocupado com isso também, é uma preocupação bem específica também. Preocupa bastante. Ontem a gente conseguiu observar que, assim, a administração da nova gestão, eles estão fazendo as reuniões, tomando decisões, sem a presença do advogado, que ontem, inclusive, nós conseguimos pegar bem na hora que eles falaram, né, que só iam dar continuidade à reunião sem a presença do próprio advogado do sindicato, né? E qual a sua visão sobre essa atitude, né, da prefeitura, dos responsáveis?
tá agindo, tá tomando todas as decisões sem a presença dos profissionais, do sindicato, do advogado, ou seja, fazendo tudo, como eu posso usar o termo, tudo nas escondidas para que vocês não possam ter a voz de vocês ouvida. O que você acha sobre essa atitude da prefeitura? Olha, eu vou falar de uma forma assim, pensando principalmente nas crianças, tá? O foco tem que ser no atendimento das crianças sempre. Então, assim, eu acho que os maiores interessados nisso tudo são as crianças e as famílias. Então, assim, eu acho desrespeitoso quando profissionais que podem ajudar na decisão, que podem propor soluções, que conhecem o dia a dia da escola, do atendimento das crianças e tal, não são ouvidos sistematicamente, não são acolhidos, entende? E isso é muito preocupante. Então, assim, é preciso a gente entender que o poder público, que está aí no momento que, enfim, que o Estado continua, mas a gestão vai mudando, eles estão a serviço da população, a serviço dos alunos. Nós também, tanto é que o nosso nome profissional é servidores, nós somos servidores. Então, assim, acho que a gente deveria suspender, digamos assim, questões de diferenças políticas, de diferenças de posicionamento, diferenças partidárias, e pensar realmente construindo juntos as melhores soluções para a educação, né? E nesse ponto específico também. Então, só para terminar, a gente precisa construir junto, independente das diferenças que a gente tem ou venha a ter. Desde já, muito obrigada, viu, pela sua colaboração. E deixamos também um recado aí que o Jornal Paulinense está aqui para ouvir vocês, para dar voz a vocês, e sempre quando precisar, pode contar conosco, viu? A gente vai contar sim. Pode contar que a gente vai contar. Viu? Estaremos aqui sempre. Obrigado.